Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando o segundo vídeo dessa série de vídeos que a gente vai fazer durante abril, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tranquilidade, como manter a calma durante o semestre, para que não chegue lá no futuro, no final do semestre, e a gente esteja desesperado com respeito ao nosso andamento acadêmico. E eu separei aqui algumas dicas para vocês que eu utilizei em alguns momentos aí da graduação. É muito comum que a gente empurre com a barriga as nossas responsabilidades, sejam na vida acadêmica, no trabalho, na vida pessoal, e ter uma planificação sobre todas essas atividades que a gente precisa fazer em diferentes dias é importante. Porém, também é importante que a gente saiba ser realista na hora de organizar esse calendário de atividades e essa agenda de tudo que você tem que fazer. Então, sempre que você for fazer essa sua agenda, seja ela semanal, quinzenal ou mensal de atividade que você precisa para aquele período de tempo, sempre tente pensar se você estivesse naquele dia, você conseguiria realizar todas as tarefas que você designou para aquele dia, porque senão a gente cria aquelas agendas perfeitas com tudo muito organizado, porém chegando no dia você faz a metade daquilo e empurra aquela outra metade que faltou para o dia seguinte e aquilo vira uma bola de neve. Dica número 2 é: seja o diferentão do rolê, seja o diferente do seu grupo da faculdade, do trabalho ou de qualquer grupo que você tenha com responsabilidades. E por que eu digo isso? Porque é muito comum de que os seres humanos tenham certos padrões de horários. É muito comum a gente ir ao supermercado no final do dia depois do trabalho, é muito comum a gente ir para academia ali pelas 7, 8 da noite, é muito comum a gente padronizar certos horários. Então, seja do contra nisso. Se você precisa ir em algum lugar, tente procurar um horário em que não muita gente vai, porque dessa maneira você optimiza o seu tempo. Por exemplo, enquanto eu estava em Rosário agora no começo do ano, eu precisava sentar para estudar em uma biblioteca porque eu gosto de renovar o ar do lugar aonde eu estou estudando, que não seja sempre o mesmo lugar. Então por isso eu comecei a estudar na biblioteca da Universidade Católica de Rosário e justamente notei com o passar dos dias de que o horário principal em que os alunos chegavam na biblioteca para estudar era a partir das 4 da tarde até as 8 da noite. Então eu decidi que o melhor horário para que eu fosse estudar naquele espaço era perto do meio-dia, para que justamente eu tivesse o espaço um pouco mais vazio, com mais silêncio e que eu pudesse aproveitar muito melhor o meu dia de estudo. Terceira dica é: comece um diário de atividades do que você fez na semana. É muito importante de que você tenha a sua agenda com a sua planificação do que você vai fazer naquela semana, do que você vai fazer naquele mês. Mas também é importante de que você consiga, no momento em que for sentar para fazer essa planificação, entender como é que funcionaram as suas últimas semanas. Então divida na sua agenda quantas horas daquele dia você estudou, quantas horas você utilizou para ir para academia, para fazer uma atividade de lazer, para ir para uma aula, para depois, quando você for sentar para fazer sua planificação, conseguir mais ou menos entender como funcionaram os dias anteriores e que você faça, como eu falei agora há pouco, uma agenda realista de planificação de atividade para os dias seguintes. Quarta e última dica: diminua a cobrança pessoal que você tem sobre si mesmo. Isso foi algo que eu demorei e ainda estou trabalhando comigo mesmo, que é eu diminuir e parar de usar os outros como espelhos. Sempre as coisas são muito menos complicadas do que a gente tem na nossa cabeça naquele momento em que a gente está estressado. Então tentemos tranquilizar a nossa cobrança, parar de utilizar fulano, aquele colega da faculdade, aquele colega do trabalho como espelho, porque todo mundo funciona de uma maneira diferente, a gente tem que entender isso. Como a gente já falou aqui no canal, a gente tem que aprender a lidar com as falhas que a gente vai ter no processo e utilizar elas para justamente poder ir melhorando e ser mais resiliente. E por que é importante a gente diminuir a cobrança pessoal? Justamente por uma questão de saúde física, emocional e psicológica. Justamente para entender de que a partir do momento em que a gente começa a se cobrar demais, aquilo se transforma numa bola de neve e a sua cobrança sobre si mesmo e o seu desenvolvimento acadêmico, por exemplo, ele vai estar ocupando mais energia do seu dia do que realmente a energia que você precisa para realizar as tarefas que você tinha organizada para aquele dia, e as coisas só continuam piorando. Não tente, de um dia para a noite, começar a estudar 10 horas por dia, porque você sabe que você não vai conseguir, porque você não está habituado àquela rotina. Comece gradativamente com qualquer atividade que você precise fazer. Seja ela começar a estudar para uma prova, comece a estudar com poucas horas e com o passar dos dias você vai ampliando essa margem de horas de estudo, seja para um trabalho, seja para academia, seja para qualquer atividade do seu dia a dia. Faça as coisas de forma gradual e entenda os seus limites. E terminamos aqui o segundo vídeo dessa série que a gente vai ter durante todo o mês de abril. Se inscreve e ativa a notificação para não perder nenhuma novidade que a gente vai ter aqui no canal. E se caso você tem alguma sugestão sobre
proatividade, sobre estudo, sobre morar no exterior, qualquer coisa que você queira que a gente comente aqui, de tudo que a gente já falou no canal aqui ou não, deixa aqui nos comentários que a gente vai organizar essa agenda para os próximos dias. Até mais, tchau!